Com sua vida revisitada no filme Ângela, com Isis Valverde como protagonista, a história da socialite mineira Ângela Diniz, assassinada pelo marido em 1976 em um caso que comoveu o país. Sua trajetória ganha novos olhares perante a sociedade brasileira, que na época não dispunha dos mesmos valores no que se refere à violência psicológica, doméstica e principalmente ao feminicídio. Muito antes disso, ainda na infância, a futura socialite brasileira tinha tudo o que queria e sempre surgia impecável em suas aparições públicas na alta sociedade de Belo Horizonte, onde nasceu. O empresário Doc Street foi o responsável por realizar os tiros que tirou a vida de Ângela, na Praia dos Ossos, em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Doca foi condenado a 2 anos de prisão, mas essa decisão gerou muitos protestos e discordância com a sentença, o que levou a um novo julgamento. Depois da nova análise da pena, o criminoso foi sentenciado a 15 anos de prisão. A história agora chega aos cinemas com o filme Ângela, anos após o sucesso do podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo. O longa é estrelado por Isis Valverde e Gabriel Braga Nunes. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Era 30 de dezembro de 1976, a socialite mineira Ângela Diniz foi assassinada pelo seu então companheiro Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doc Street. O crime aconteceu em uma mansão na Praia dos Ossos, hoje município de Búzios, Rio de Janeiro, após Ângela decidir terminar o relacionamento com Doc. Ele, inconformado, disparou 4 vezes no rosto da socialite e fugiu. O julgamento do caso aconteceu em 1979. Doc Street foi representado pelo renomado advogado Evandro Lins e Silva, que usou como tese a legítima defesa da honra. Para convencer o júri, afirmou que Ângela era uma mulher fatal, capaz de levar qualquer homem à loucura. Na época, matar por amor ou em descontrole sob forte emoção eram argumentos aceitos pelos jurados. Doc acabou condenado a apenas 2 anos de prisão, que respondeu em liberdade. A sentença branda mobilizou o movimento feminista. Graças aos protestos, ele foi levado novamente a julgamento em 1981. Dessa vez, foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio. Cumpriu apenas 4 em regime fechado. Depois, progrediu para o semiaberto. Quase 48 anos depois do assassinato brutal, o caso voltou aos holofotes após o STF ter declarado inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou agressão contra mulheres. A tese da legítima defesa da honra era utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra mulheres para justificar o comportamento do acusado. O argumento era de que o assassinato ou a agressão eram aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente ferisse a honra do agressor, diz a matéria publicada no portal do Supremo Tribunal Federal. Em 2020, o assassinato de Ângela virou tema do podcast da Rádio Novelo, Praia dos Ossos, apresentado pela jornalista Branca Viana, com pesquisa e produção da escritora e pesquisadora Flora Thompson de Vieux. Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu no dia 10 de novembro de 1944 em Curvelo, região central de Minas Gerais. Ela era filha de Newton Viana Diniz e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz. Ângela era conhecida por ser uma moça muito bonita, charmosa, corajosa e inteligente. Aos 17 anos, casou-se com o engenheiro Milton Vilas Boas, de 31 anos, com quem teve 3 filhos. O relacionamento do casal durou apenas 9 anos e, quando terminaram, fizeram um acordo de desquite, já que na época o divórcio não era permitido. Nesse acordo, Ângela receberia uma pensão mensal e uma casa na capital mineira, mas a guarda de seus 3 filhos ficaria com o marido.
No ano de 1973, José Avelino dos Santos, conhecido como Zé Pretinho, foi assassinado com um tiro no rosto na casa de Ângela, onde ele trabalhava como caseiro e vigia. O corpo de Zé foi achado do lado de fora da casa, próximo à janela que dava para o quarto da socialite, e tinha uma faca na mão e estava com a barguilha aberta com sinais de ejaculação. No início, Diniz assumiu a culpa alegando legítima defesa, mas após investigações foi constatado que havia uma terceira pessoa na casa. Foi aí que descobriram que Ângela era amante do milionário mineiro Arthur Vale Mendes, o Tuca Mendes, herdeiro do grupo Mendes Júnior. Em depoimento, Ângela disse que assumiu a culpa como forma de proteger Tuca, já que ele era casado e seu relacionamento com ele não era de conhecimento geral. Tuca alegou ter visto um vulto do lado de fora da casa e, quando saiu para verificar, a pessoa o atacou, por isso ele reagiu com um tiro fatal. As reais circunstâncias do crime nunca foram esclarecidas. Surgiram os boatos na época de que Ângela e José Avelino tinham um relacionamento no qual Tuca descobriu e acabou matando o homem. Porém, pessoas próximas à socialite negaram todos esses rumores, alegando que ela era racista demais para se relacionar com um negro. Também existe a hipótese de que Avelino estaria se masturbando escondido do lado de fora da casa enquanto observava Ângela, que ao percebê-lo acabou matando o caseiro vigia. No final das contas, Tuca Mendes foi condenado a 2 anos de sursis, ou seja, uma suspensão condicional da pena, e foi liberado. Por conta de todo esse escândalo, Ângela e Tuca terminaram o caso e ela decidiu sair de Minas Gerais, mudando-se para o Rio de Janeiro. Já na capital carioca, Diniz conheceu o colunista social Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento. Suede foi quem a apelidou de Pantera de Minas. No Natal de 1974, Ângela foi visitar os filhos em Belo Horizonte. Quando voltou para o Rio de Janeiro, trouxe consigo a filha sem avisar a família, e o ex-marido Milton Vilas Boas deu queixa do sequestro. Uma semana depois, quando retornou a BH com a menina, Milton manteve o processo contra a ex-mulher, que foi condenada a 6 meses de prisão pelo sequestro da filha. Um ano depois, por meio de uma denúncia anônima, Ângela Diniz foi presa acusada de esconder mais de 100 gramas de maconha em casa. Para poder responder em liberdade, Ângela admitiu ser viciada em drogas. Ângela e Doc Street se conheceram em agosto de 1976 durante um jantar realizado pela elite paulistana. Logo de cara, eles perceberam a grande sintonia que os envolvia. Um mês após se conhecerem, Doc abandonou a esposa e os filhos para viver a paixão com Diniz. Uma paixão cercada por violentas crises de ciúmes da parte Street. Logo, o casal passou a morar juntos, com Ângela sustentando todos os luxos do casal, principalmente Doca. Em razão de seu ciúme doentio, Doca fazia com que Ângela deixasse de frequentar os lugares que amava frequentar e também a distanciou dos amigos. Doca controlava todos os atos da mulher, que logo se sentiu incomodada com essas atitudes, já que não tolerava nenhum tipo de submissão. Em dezembro de 1976, Ângela e Doca estavam morando na casa que a socialite tinha em Búzios, Rio de Janeiro, localizada na Praia dos Ossos. No dia 30 de dezembro, após uma acalorada discussão, Doc Street desferiu 4 tiros contra Ângela Diniz, 3 no rosto e 1 na nuca. O motivo do crime foi o fato de Doca não ter aceitado o fim dos 4 meses de relacionamento, razão pela qual foi considerado homicídio passional, e a tese utilizada pela defesa foi a legítima defesa da honra com excesso culposo. Entre vários coquetéis de vodka, Ângela passou a ficar cada vez mais desinibida, o que passou a irritar seu namorado controlador. A gota d'água para Doc Street foi quando uma alemã, Gabriele Dyer, chegou até Diniz oferecendo os artesanatos que ela mesma confeccionava e vendia na praia. Foi nesse momento que a mulher se encantou pela estrangeira e tentou seduzi-la. Sentindo-se humilhado, Doca não aceitou o comportamento da namorada e retornaram para a casa de praia. Como Ângela havia bebido bastante naquele dia, quando chegaram em casa, Doca foi ajudá-la a tomar banho. Mas, de alguma forma, o casal começou a brigar por conta da alemã e por todas as atrocidades que Ângela ouvia de Doca. Após toda a confusão, já mais calma, mas ainda sob o efeito do álcool, Ângela decidiu anunciar o fim do relacionamento tóxico com o Doca. Inconformado com a decisão da agora ex-namorada, ele tentou convencê-la de que essa não era sua real vontade, que era apenas o efeito do excesso de álcool em seu organismo.
além de argumentar que amava e por isso era extremamente ciumento. No entanto, Angela estava decidida do que queria e não aceitou as desculpas de Street. Doca juntou os pertences e foi embora. Quando estava a alguns quilômetros da casa, ele decidiu retornar para mais uma vez demonstrar que a decisão de Angela era completamente precipitada. Quando voltou, Doca encontrou Angela descansando perto da piscina. Ele se aproximou da mulher e pediu perdão, dizendo para ela reconsiderar a decisão do término. Porém, Angela acabou dando a resposta que Doca não queria ouvir. Ela teria dito que se ele quisesse ficar, teria que aceitar dividi-la com outros homens e mulheres. Nessa hora, Doca ficou tomado pelo ciúme e disse que não poderia aceitar esse tipo de comportamento vindo de uma mulher, que seria humilhante demais para ele e que a sociedade o julgaria. Movido pelo ódio e ciúme despertado por essa frase, Doca aproveitou quando Angela se levantou para ir ao banheiro e proferiu a seguinte frase: "Se você não vai ser minha, não será de mais ninguém." Após dizer isso, ele desferiu 4 tiros contra a ex-namorada e abandonou a arma, uma bereta, ao lado do corpo da vítima. Após cometer o crime, Doca fugiu para o sítio da família, localizado em Passo Lago, Minas Gerais. Enquanto estava foragido, seus pais foram em busca de um advogado para lhe defender. Em 18 de outubro de 1979, ocorreu o primeiro julgamento de Doca Street, cujo advogado contratado era o famoso criminalista Evandro Lise Silva. Ao utilizar a tese defensiva, Lise Silva esmiuçou toda a vida de Angela e a transformou em uma mulher promíscua, fazendo com que Doca passasse a ser a verdadeira vítima do caso e que, de fato, de início, merecesse a morte que teve. Estamos falando dos anos 70, um tempo onde o machismo e a opressão contra a mulher era ainda mais gritante. Então, a tese utilizada teve bastante sucesso. Doca foi bastante aplaudido e apoiado, enquanto Angela, depois de morta, foi apedrejada. Os jurados condenaram Doca Street a uma pena de 2 anos de reclusão com direito à suspensão condicional da pena. Inconformada, a acusação recorreu da decisão. Na época do julgamento, os movimentos feministas estavam ganhando voz e todas as mulheres se sentiram injustiçadas e começaram uma luta pela memória de Angela Diniz, não como uma pessoa imoral, mas como uma pessoa que tem direito à vida e de fazer as suas próprias escolhas. Foi quando surgiu o slogan: "Quem ama não mata." Até mesmo o poeta Carlos Drummond de Andrade se manifestou escrevendo a seguinte reflexão: "Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras." Em razão disso, o novo julgamento aconteceu em novembro de 1981, tendo como advogado de defesa do réu o Dr. Humberto Teles. Dessa vez, o júri não entendeu que Doca agiu em legítima defesa da honra, mas sim que houve homicídio doloso qualificado, razão pela qual foi condenado em 15 anos de reclusão. Desde então, a tese de legítima defesa da honra não é aceita. A tese era um recurso argumentativo utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressão contra a mulher para justificar o comportamento do réu. A partir dela, a justificativa era de trazer sentido para o comportamento do assassino ou agressor caso a vítima cometesse adultério, pois a ação teria ferido sua honra. Ou seja, era uma forma de o agressor atribuir um fator motivador de seu comportamento descontrolado e criminoso ao comportamento da vítima, culpando-a pelo que ele mesmo cometeu, imputando a mulher a causa de sua própria morte ou lesão. Angela, o filme de Hugo Prata, traz muito pouco do que as histórias citadas apresentam. Nesta ficcionalização, o longa recupera os últimos meses de vida de Angela Diniz, justamente o período em que ela conhece Street. A narrativa mostra como o idílio amoroso culmina no crime. Os desdobramentos do assassinato são apenas citados no encerramento do filme. A mineira Isis Valverde, de 36 anos, 4 a mais do que Angela quando morreu, interpreta a Pantera com carisma e graça. Gabriel Braga Nunes, de 51 anos, 9 a mais do que Street quando cometeu o crime, vive o namorado. No filme, o apelido não é citado, ele é sempre Raul, nome de batismo de Doca. Todo o caso teve bastante relevância na mídia, tendo cobertura de telejornais como o Globo Repórter, Jornal Hoje e Linha Direta Justiça da Rede Globo. Além disso, houve também a criação da minissérie Quem Ama Não Mata, em 1982, de Euclides Marini, também da Rede Globo. A série foi inspirada em casos de violências que mobilizaram a opinião pública na época. A produção teve participação de Marília Pera e Cláudio Marzo.